Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Histórias do Gasperim. Eu sou Cândice Gasperim, filha do ex-goleiro e apresentadora deste podcast. E, gente, o convidado de hoje é muito especial. Tô nervosa de falar com ele, porque ele é um craque do futebol brasileiro, um craque do América, do meu Mecão, time do meu coração, e um grande amigo do pai. Ele dispensa apresentações. Estamos aqui com Duílio Dias Júnior. Duílio, que prazer te receber aqui. Obrigada pela tua disponibilidade e obrigada por contar um pouco mais sobre o meu paizão Gasperim. Isso eu que agradeço, Cândice. É por isso que a gente fica assim, né? Você veio antes ou depois, né? Eu acho que você veio depois. Então, você veio depois do América, né? Do tempo que a gente passou no América. Foi 82, um ano do caramba, um ano espetacular, um ano que nós conseguimos fazer o América maior do que o América já era e continuamos até hoje com aquela saudade. E Duílio, conta um pouquinho mais as lembranças que você tem nesse ano que vocês jogaram juntos. Você me contou numa conversa que a gente teve um pouco antes que vocês foram vizinhos também de apartamento. Então É, você convivia com o pai dentro e fora de campo. a gente tinha essa peculiaridade, né? Eu morava fui o primeiro a chegar na Rua Uberaba, né? Número 3. Era um prédio de esquina, do lado ainda está lá, o prédio ainda está lá, o posto de gasolina já não é mais o Shell, Hum. agora é Petrobras. Passei domingo eu passei lá, Olha, e às vezes eu passo por lá, só, não é matar saudades não, porque é caminho para algumas coisas na Tijuca. E de repente, o Ayrton foi para lá e o Gasperim chega e vai para lá também. E nós tentamos levar o Pires para lá, mas o Pires tinha arrumado um outro apartamento mais perto do campo, né, no Boulevard, e a gente tinha essa convivência. Nós íamos a pé para o treino. Nós íamos a pé para o treino, trocando ideias e tudo, e essa amizade fortaleceu bem, né, naquela época. E a gente lembra de algumas coisas aí, não muitas, né, porque já fazem alguns anos, né, uns puxar um pouquinho, né? Então, mas olha, foi uma convivência muito legal, muito boa, o cara espetacular. E você jogar como zagueiro, né, Duílio? Você jogava muito perto dele. Como é que ele era dentro de campo? Ele era um líder, ele era um líder, e eu, quando comecei a jogar futebol no Curitiba, teve um zagueiro que falou assim para mim: para você mudar, fale, é, entenda, mas principalmente escute o teu goleiro. Eu falei, como assim? Ele falou, porque ele vai te orientar para a direita, para a esquerda, está saindo, ele vai te dar isso aí. E eu comecei a prestar atenção no goleiro que eu jogava no Curitiba e levei isso para minha carreira. Então, passei isso na Portuguesa e passei isso. E aí, é um dos goleiros que mais falavam no meu ouvido, olha que eu tenho a orelha grande, hein? Falavam no meu ouvido, era seu pai. Nossa, e como gritava, como enchia o paciência. Teve uma vez, eu não lembro se eu falei para ele, o poeta falou: dá para ficar calado. Aí ele: vocês estão fazendo só bobagem, estão entregando tudo. Gente, e ele pegava, tá? E vou dizer uma coisa: não tinha medo. E tinha bolas que às vezes a bola passava pela gente e a gente tinha certeza. Quando isso acontece com quem joga na zaga, tem a certeza, e quando passa pela gente tem um cara que vai buscar, que vai pegar. Cara, e a bola não era de hoje, não. Aquela bola era doída, hein? A Pesada. bola daquele tempo, ela doía quando batia na gente. E ele estava ali, perfeito, perfeito, perfeito. Então, sabe, a gente tem algumas lembranças, elas vêm assim e a gente sabe que a gente olhava para trás e tinha um grande cara lá atrás. Nossa, que legal ouvir isso. E sabe, Duílio, porque ele jogou, o pai começou no esportivo. Veio Grêmio, Juventude, Internacional. Cruzeiro. Quando ele chega no América, já tinha passado uma vice-campeonato de Libertadores, uma final de Libertadores, fez um excelente campeonato mineiro, foi escolhido o melhor goleiro. Então ele vai para o América já com uma maturidade no auge da carreira dele. E ele foi assim, primeiro que ele adorava jogar na América, tem assim, sempre teve ótimas lembranças, comentava isso muito com a gente, mas também profissionalmente ele já tinha esse nível de maturidade, que é muito importante também para
garantir o gol. Ele dava, como você falava, cara a bater, ele assumia bronca, não tinha medo. Essa era uma das virtudes, né? O goleiro, a gente sempre fica preocupado porque eu joguei com alguns goleiros que viravam o rosto na hora que o cara ia chutar e que jogava em cima dos caras, virava o rosto, e a gente ia buscar a bola no fundo pro goleiro, essas coisas todas, mas ele não tinha esse problema. Eu lembro de um jogo, nós estávamos disputando o brasileiro da B, né? Que tinha que se classificar para ir para A, e nós estávamos jogando em Santa Maria. Santa Maria é longe, né? E Nossa, Rio aí, de Janeiro. vamos lá. Rio Grande do Sul, Santa Maria, chovendo, o campo alagado, tiro de meta. Aí ele botou a bola assim, eu falei, tá legal, tu quer que eu chute o quê? A água ou a bola? Ele falou, te vira, rapaz, te vira. Eu falei, te viro nada. Vamos fazer o seguinte, você vai, tem um negócio aqui que apareceu aqui agora, sobre isso. Você vai fazer o seguinte, você tira a água, bota a bola e eu chuto. Ele começou a rir. Ele foi impossível, tem muita água. Eu falei, não quero saber, não quero saber. Ele não fez um negócio no campo assim, ó, arrastou com o pé assim, ó. Ele arrastou, a água deu uma paradinha assim, ele botou a bola, eu bati o tiro de meta. Aí depois nós ficamos rindo nós dois. Falei, tu viu onde saiu o tiro de meta? Ele falou, não posso, chegou nem no meio de campo, olha o negocinho desse tamanho aqui, ó. Eu falei, tinha muita água, cara, não tem jeito. E a gente no meio daquela água e dali, ganhamos de 1-0 do Inter de Santa Maria lá. Que loucura, sabe? E essas histórias fazem parte de uma vida. Isso aí não dá. A gente vai se lembrando. Eu tenho álbuns aqui em casa. Tenho álbuns aqui em casa. Eu devo ter para lá de 40 álbuns da minha carreira. E tem álbuns do América. Tem um álbum do América. Na época do América, às vezes, meu filho chega e diz assim: tá vendo o quê, pai? Eu falei: olha isso aqui. Aí ele fica olhando. Eu falei: tu não era nem nascido, rapaz. Olha isso aqui. Aí ele fica olhando: pô, pai, eu queria estar nessa época. Eu queria não. Tu estava nessa época, tua mãe não era essa. E aí, gente, sabe, é você entender que você ganha algumas referências, você tem referências, e você aprende, você vai crescendo como pessoa, como homem, por quê? Porque você joga do lado de referências ao seu lado. Aí o teu pai era uma referência, não tinha como. Tanto é que quando ele chegou, que o Hernani, que era o goleiro, foi para o banco, esquece, o Hernani nem reclamou. Sabe aquela história do goleiro que chega, não sei o que, nada, chegou. E foi como comentei contigo. Vai vir? Ah, não vai. Esse cara não vem para cá. Pô, o cara, pô, acabou de jogar. É a história da Libertadores. O cara tava no Inter, gente. O cara passou por clubes que, cara, agora vem jogar no América. Era uma Ameriquinha. Ah, mas o Ameriquinha se tornou grande, tá? E fomos campeões dos campeões. Exatamente. E era um time muito respeitado, né, na década de 80. E o que fazia, Duílio, este time ser tão forte e competitivo? O caráter dos jogadores. Era um time que tinha um grupo de jogadores com ideal, com ideal. E o América não era uma equipe de amadores, não era uma equipe pequena. Por quê? Porque quem transforma a equipe grande ou pequena são os jogadores. E o América sempre transformou, os jogadores sempre transformaram o América numa equipe grande. E naquela época diziam que o América era a segunda equipe de todo carioca. E era, porque a gente estava no coração de todo carioca. Ia jogar América e Flamengo, as outras torcidas torciam para a gente. América e Vasco, todo mundo torcia. Sabe, a gente sempre tinha aquele carinho. E sem contar os velhinhos, que a gente ia treinar e eles ficavam lá no Andaraí. A gente entrava, tinha uma arquibancada do lado direito, assim, entrava no campo, arquibancada do lado direito, e a gente pergunta: cadê Fulano? Ih, Fulano teve um problema de gota, tá em casa. Cadê Ciclano? Ih, Ciclano já não está mais aqui com a gente, já foi. E sabe? E era aquele grupo de velhinhos que estavam todos os dias ali. Então, o América era uma família. E foi, graças a Deus, foi em 82, o América foi uma família. Depois essa família foi se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo. E eu acho que quando você quer fazer uma equipe grande, uma equipe de respeito, você tem que, no mínimo, ter esse grupo junto durante algum tempo. Eu acho que
Se eles tivessem mantido esse grupo por mais um ano, o América tinha conquistado mais do que conquistou, porque depois eu saiu mais um, eu saí para o Fluminense, não sei quem saiu para o Vasco, depois saíram para o Flamengo, foram saindo, e o América foi se desmantelando, infelizmente. Mas nunca deixou de ser o América naquela época. Hoje, eu abri a internet, né, que hoje nos faculta isso, né, e um torcedor daqueles bem ferrenhos do América, chamado Alex Escobar, todo mundo sabe quem é. Ele estava muito triste. Eu estou aqui em Nova York, vendo que o meu América, se não ganhar no último jogo, é capaz de descer para a terceira divisão do Rio de Janeiro. Olha que ponto chegou a América do Rio de Janeiro, que ponto chegou má administração daquela época, porque eu, quando voltei para treinar o América, e já com curso de treinador, ficaram me devendo. Ficaram me devendo salários, e quem assumiu foi uma pessoa que, na nossa época, era diretor na época. E eu fui conversar com ele, estava de presidente, e eu falei assim, eu só vim conversar com o senhor aí porque eu não quero colocar o América na justiça. Não vai valer a pena. Eu não quero, porque o América faz parte da minha vida. E o que aconteceu? Ele falou assim, quanto é que o América te deve? Eu falei, eu fiz as contas aqui, mas chama o contador aí que você... Aí ele chamou, o cara fez, e fomos comparar tudo, né? Aí eu falei, tá vendo? Ó, ele fez a conta, ele está dizendo que eu tenho R$ 1 a mais para receber do que a minha conta. Aí ele falou, poxa, é, posso te pagar em 6 vezes? Aí eu falei, claro. Ele falou, então tá o primeiro cheque. Todo dia 5 você vem aqui, eu vou te dar um cheque. Por aquilo que a gente fez em 82. Aquele grupo, ele era diferenciado. As pessoas não entendem como é que aquele grupo foi formado. Léo Almada, senhor Léo Almada, esse era um cara assim, seu Léo era sei, ele, ele era o cara, como a gente diz. E o coração dele era maior do que tudo que ele tinha. Então, é o que faz a gente relembrar daqueles tempos, pessoas que marcaram a nossa vida. O pai falava sempre muito bem do seu Léo, a índole dele, sempre, sempre elogiou. E Duílio, voltando ao campeão dos campeões de 82, vale lembrar que vocês venceram o Grêmio de Mazzaropi, de Renato Gaúcho, treinado por Enio Andrade, um dos maiores técnicos de futebol brasileiro de todos os tempos, por sinal foi técnico do pai no Esportivo, no Grêmio e no Inter. Vocês venceram um Atlético Mineiro com Reinaldo e Éder, ou seja, E companhia limitada. e companhia limitada, exato. E eu lembro do pai sempre falando com muito orgulho deste título. Como foi viver aquele momento? Vocês tinham noção do tamanho do feito que vocês fizeram naquela época? E o que representou para você pessoalmente essa conquista? Olha, ser campeão sempre é bom. É algo assim fora do normal. Ah, todo mundo disse que nós só jogamos porque o Flamengo não quis. Aí eu falei assim, não interessa. Essa coisa desse nariz empinado do Flamengo não é de hoje. Já vem lá de trás, de trás, de trás. Eles não quiseram paciência e nós fomos jogar. Éramos o coitadinho que ia apanhar de todo mundo. Tá me lembrando alguém nessa Copa dos Campeões agora aí que tá tendo aí. Igualzinho. Ninguém acreditava. E aí o Ameriquinha foi lá e buscou um aqui, jogou um ali. Por quê? Porque tinha jogadores com caráter, aquela equipe tinha caráter, aquela equipe tinha vontade, aquela equipe sabia jogar futebol. Todos jogavam futebol, todos sabiam, desde o goleiro até o ponto esquerdo. E não tinha como lembrar de correr atrás do Gilson Gênio pelas brincadeiras que ele fazia. Cara, aquilo lá era uma loucura.
lembrar de um moreno e tinha que a gente ligar o despertador para quando ele acordasse. E quando ele acordava, meu Deus do céu, sai de baixo, diferenciado, diferenciado. Uma zaga perfeita do goleiro aos quatro ali, era intransponível. Não teve como. E aquele jogo com a Portuguesa, que nós fomos lá e que o Zé Dilson fez o gol no final, acreditar até o fim, e a gente vai para os pênaltis, sabe? Quando a gente ganha do Guarani no último jogo, é aquela história, ganhamos, mas amanhã tem outro jogo. Sabe por quê? Porque tinham jogadores que já tinham sido campeões em outros lugares. Aquilo já, sabe, ser campeão era um fato de que quem jogava sabia como era ser campeão, sabia como era jogar para ser campeão. E olha, foi muito gratificante. Até hoje, eu encontro alguns americanos antigos. Quando é que a gente vai ter um grupo como aquele de 82? Eu falei, só se vocês voltarem no tempo e fazerem com que todo mundo volte, que vocês vão ter, porque vai ser muito difícil, muito difícil. E eles vivem disso, porque foi o último título. E depois nós somos, ninguém lembra, nós somos o primeiro campeão da Taça Rio, em 82. 82. Também. Nós ganhamos campeão dos campeões, foi um feito inédito, e eu passava lá em Campos Sales, né? E tinha lá na frente lá da sede do América, né? Campeão dos campeões. Nossa, aquilo dava um orgulho passar ali. Eu passei esse outro dia lá. E quando eu falo outro dia, é uns 6 meses atrás. Só escombros. Destruíram aquilo e está lá destruído. Não entender por quê. Não entender para que aconteceu aquilo. Mas alguém ganhou, alguém lucrou, a gente não sabe. Hoje a gente não sabe. Mas, olha, vou dizer uma coisa, foi espetacular, foi muito bom. Muito bom. Inclusive, ganhar do seu Enio Andrade, que eu tinha uma consideração muito grande com ele, mas Curitiba Internacional. Nós somos campeões no Curitiba, ele foi campeão lá, né? E foi no quadrangular. E nós jogamos. Eu joguei o primeiro jogo, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro e o segundo com o zagueiro, o terceiro e o quarto com o outro. O zagueiro chegou no quinto e o sexto titular era eu. Ele disse que uma tal de coerência estava decidindo que ia jogar os outros dois. Eu dei um bico na cadeira, levantei, peguei minha mola e fui para casa. Deixei, larguei eles tudo lá, foram me buscar na rua, já quase dentro do táxi. Aí me falaram, não sei o que, tá. Aí fiquei no banco, mas também fiquei no banco de chinelo. Já viu um zagueiro ficar no banco de chinelo? Ninguém faz isso. Eu estava no banco de chinelo, nem que manca. E ele olhando para mim todo torto. Aí chegou no jogo, no último jogo, né? Nós estávamos um ponto, Colorado jogava pelo empate. O lateral direito machucou no treino, torceu o tornozelo. Aí, reunião, pegaram o zagueiro, um dos zagueiros, botaram na lateral direita e ele me colocou para jogar. Meio contra gosto, me colocou para jogar. Quem fez o primeiro gol? Fui eu. Gente, o gol ficava aqui. O banco ficava aqui. Eu fiz o gol aqui, eu saí disparado aqui. Mas eu xingava tanto ele, que o garoto, teve um jogador que saiu do banco, me agarrou, você não vai até ele. Eu falei, me deixa, me deixa. E aí, acabou, né? Fomos campeões, ganhamos de 2-0, com um homem a menos. Fomos campeões, festa, tudo. Aí ele foi lá. O Tim queria que o Gilberto Tim, que era o nosso treinador, preparador físico. E aí ficamos conversando. E o Enio quer falar contigo. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Pô, me desculpe, garoto. Não sei o que. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, tá esquecido. E tudo certo para ir para o Internacional. Tudo certo. Olha. Dinheiro já na conta do Curitiba. Já tinham me comprado, eu ia para o Inter. Quem é que diz não? Ele. Ele assumiu o Inter e não me quis. Não quero ele. E eu falei, nunca vou perder jogo nenhum para ele. E todos os jogos que eu joguei contra, com a América e Grêmio, que ele estava no Grêmio, passei pelo banco, falei, não falei que eu não perdia para você? Não falei? E ficou essa coisa. Mas, sabe, coisas do futebol, coisas que fazem o futebol. Por isso que eu digo,
referências no futebol, como seu Enio, Gilberto Tim, seu pai, Gilson Gênio, gente que a gente já não tem mais com a gente. Isso aí, às vezes, a gente vive numa lembrança que, às vezes, meu filho diz assim para mim: pai, tá pensando no quê? Eu falei: estou pensando que eu fui muito feliz jogando futebol, meu filho. Foram 25 anos, 6 de amador e 19 de profissionais com jogadores do melhor caráter, do melhor, sabe? E com grandes goleiros. Se eu colocar na ponta do lápis, eu não tive um frangueiro atrás de mim. Graças a Deus. Que ótimo, né, Duílio? Que bom saber disso. Não, e sabe, Duílio, o pai falava muito do Gilberto Tim e do seu Enio, Rubens Minelli também, que foi técnico do pai no Inter, uma grande referência no futebol brasileiro. São poucas hoje as referências que nós temos atualmente, comparado àquele tempo. Nossa. Não, não você deixa escapar. As pessoas, depois que nós perdemos aquele jogo o Brasil perdeu para a Alemanha, todo mundo acima de 50 anos não era mais treinador no Brasil. Só podia ser abaixo de 50. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, aconteceu. Isso não vai acontecer nunca mais. Foi um fato inédito. E aí a imprensa, já é uma imprensa, infelizmente nossa imprensa não é uma imprensa que você diga assim, ó, agora vai. Não, não vai. E aí, sabe, você fica até naquela época, aqueles setoristas da nossa época, você não encontra mais. Você não encontra mais. O último que eu lembro que era setorista era um da época que eu estava no Fluminense, que outro dia ele me achou no Instagram. Olha Tá só. lembrado de mim? Eu falei, claro que tô, só que você tá com um pouco cabelo em cima, o que que tá acontecendo? Ele riu, falou, pouco cabelo é pouco cabelo, né? Mas você pinta. Eu falei, eu não pinto não, tá bem branco, meu, você que tá vendo errado. Ah, Duílio, você comentou o Mundial de Clubes, né? Grande palco internacional que a gente está vendo agora dos clubes, essa grande vitrine. Mas no tempo de vocês, existiam as excursões, os torneios de verão, que na Europa tinham um peso enorme. Então, assim, o América foi convidado para alguns torneios. O pai jogou em 83, torneio em Valência, torneio na Espanha, né, em Huelva, dois, né, o de Valência e o de Huelva, o torneio colombino. Depois foi fazer amistoso contra o Udinese, do Zico, foi fazer amistoso contra o Napoli. No Internacional também tinham essas excursões. Quer dizer, vocês viajavam e tinham toda essa visibilidade. Você chegou a participar de algumas dessas excursões pelos com o times que você América, não. passou? Com o América, Ah, não. Com o não. Fluminense, sim. Com o Fluminense, sim. 83, em princípio, 83, quando eu saí do América Fluminense, 83, eu fui pro Fluminense, eles me garantiram 6 meses de salário. Os outros 6 meses a gente ia brigar. Eu falei, então tá bom, pelo menos 6 meses eu tenho. E era um salário muito, 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 muito mais alto que o América. E aí nós somos, nós saímos do brasileiro, né? Que antigamente o brasileiro era no primeiro semestre, não era no segundo, era no primeiro semestre. Não começava em final de março, esse ano todo. Não, eram 6 meses. Aí tinha esse, como você falou, esse mês das excursões e depois, porque era muito notório, aqueles torneios eram muito prestigiados pelo mundo inteiro, sabe, equipes de todo mundo participavam daqueles torneios. E quando você era convidado, e, né, o Fluminense foi convidado algumas vezes, você jogava muito aquilo, e jogar contra grandes jogadores do outro lado do mundo era muito bom. E nós jogamos um Ramon de Carranza, nós jogamos um Teresa Herrera, sabe? Coisas assim que você hoje você diz assim, mas tem a Copa do Mundo, tem as seleções, sabe? O futebol mudou muito. Foi o que eu falei. Quem está atrás de uma mesa querendo mudar o futebol nunca teve dentro do campo, dentro de uma situação,
para ver como é que o jogador hoje se sente. Naquela época já era desgastante. Imagina hoje com torneios. Então, aqueles torneios eram muito bons. E me perguntaram outro dia se fez falta naquela época um torneio igual a esse. Fez, fez muita falta. Fez, fez muita falta, porque seria uma outra situação. Pode ver que, de um tempo para cá, tirando esse torneio, o único confronto de equipes sul-americanas com equipes europeias é em dezembro, naquele torneio intercontinental. Tirando isso, acabou. Ninguém mais joga. E nas seleções. Ou quando uma equipe lá de fora vem em contrato, o melhor jogador da tua equipe aqui. Se nós, se aquela equipe do América de 82 tivesse hoje, o América estava sem time. Não ia sobrar um jogador do América que ficasse ali. Todo mundo ia ser vendido para fora. Todo mundo ia jogar na Europa, porque o nível era muito alto. E esse nível alto era o que fazia as equipes lá de fora convidarem as equipes, principalmente brasileiras, para jogarem lá. E eu lembro, uma vez o Fluminense foi jogar naquela época e nós descemos é, é, foi em Nova York? Ou foi na Espanha? Acho que foi na Espanha, nós fomos jogar, acho que no Teresa Herrera. E nós descemos, né, voo internacional, tá, e estava chegando um voo nacional de Madrid. E nós descemos, e daqui a pouquinho veio o time do Atlético de Madrid, de frente, assim. Aí nós meio que disfarçamos, olhamos, eles todos de terno, tudo bonito, e a gente parecia um lixo. Cara, eu falei assim, gente, como é que a gente vai jogar com esses caras aí? Aí ganhou deles de 2-0. Futebol, futebol, por isso que era muito bom esses torneios. Graças a Deus tinha esses torneios. E hoje, felizmente, E, Duílio, o que que você acha que se perdeu ou se manteve nessa relação do futebol brasileiro e o mundo? E o futebol fora do país, com esses torneios e agora o que a gente está vendo no Mundial de Clubes? o que se perdeu foi esse intercâmbio. Foi esse intercâmbio porque o futebol brasileiro começou a ter muitos jogos, e quando começa a ter muitos jogos, muitos em todas as categorias, em todas as divisões, porque o futebol brasileiro hoje é dividido em Série A, B, C e D. E divisões sub-20, agora tem o sub-20B, sub-17, quer dizer, eu estava trabalhando na base e eu não via os jogadores estudarem. Os jogadores não iam para os colégios. Por quê? Porque o jogador jogava domingo, segunda-feira ia para aula, terça-feira viajava, só chegava na quinta, ia para aula na sexta, recebia assistente social, recebia um recado do colégio que ele estava reprovado por falta. Então, hoje, essa diferença da época que a gente tinha, que eram menos jogos, tinha mais qualidade. Aí o que acontece? Eu tive um podcast esses dias e perguntaram quantos. Fomos falar do futebol e eu falei assim, gente, futebol brasileiro tinha que ter 16 equipes na Série A. Para quê? Não, eu falei, quanto mais equipes você tem, mais torneios você tem que fazer para quê? Para que paguem esses jogadores. São esses torneios que pagam esses jogadores. Você vê uma equipe de ponta hoje, você tem um brasileiro, você tem a Copa do Brasil, você tem o estadual, que devagarzinho estão acabando com o estadual. Eu não vejo assim um Inter e Fluminense, vamos colocar. Eu não vejo um Inter e Fluminense. É um clássico nacional. Mas eu não vejo isso. Isso vai ser jogado já da maneira que eles querem, uma vez no ano ou duas. Mas e o regional? Como é que fica? Aqueles clubes menores, que são eles que fazem o campeonato. Então, eu penso assim, mudou muito a relação entre diretores, associações, federações, e aonde entra a política no meio, esquece, acaba tudo.
Duílio, você sabe que o pai tinha um lado também muito forte do direito dos atletas. O pai foi presidente da FUGAP e ele foi uma das pessoas que mais lutou pela lei do passe. E recentemente eu encontrei um discurso dele que ele deu em um evento na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que era um simpósio, eu não lembro especificamente o nome do simpósio, mas obviamente falando de futebol, e ele dizia isso: o calendário do futebol deve ser feito por atletas. Quem está jogando? Não por políticos, nem mesmo dirigentes, porque eles não sabem o que acontece dentro de campo. E na época ele também disse que assim, ele lutava por um calendário completo. Que era isso, os jogadores eles jogavam só um estadual. O que ele ia fazer o resto do ano? Não tinha Mas atividade. olha, você vê, olha quantos anos isso aconteceu, e eu vou lembrar disso no Rio de Janeiro hoje, que tem o Campeonato Carioca, que é disputado em 2 meses, e as equipes que não têm mais nada dentro do calendário nacional acabam, porque o calendário estadual acaba. E agora a CBF diminuiu as datas dos, dos estaduais e já saiu, parece que uma tabela no Rio de Janeiro aí, dividindo dois grupos de 12, 6 com 6, dois grupos de 6, o primeiro com o segundo, e aí vão disputar e um é campeão. Não é isso. Não é isso. Isso aí não faz ter mais aquela coisa, aquela rixa, aquela briga que você tinha no bom sentido. Hoje as torcidas marcam encontro para brigar. E eu lembro no Maracanã, tinha geral, e na geral ficava todo mundo, independente da torcida. E aí, cara, era assim, uma coisa muito gostosa, porque o Geraldino, quando você saía, parecia que ele fazia parte da tua família. E, sabe, eu vou me reportar ao América, o América daquele tempo, em que eu joguei com seu pai. Essa família, ela era cultivada pelos torcedores. Os torcedores cultivavam, porque a gente jogava no domingo, segunda-feira a gente ia para a sede do América fazer banhos e massagens. Gente, era muito legal. Os torcedores ficavam conversando com o torcedor ali, ó. Todo mundo dava atenção. Então, é parte desse princípio que também isso acabou. Porque hoje tem os CTs. O jogador entra, porta fecha, o torcedor não tem mais convívio. Aí tem os seguranças, não deixam o torcedor passar, não sabe? Então, houve uma mudança muito drástica. E quando ele brigava por isso, ele não estava brigando naquele momento, ele estava brigando por agora. Nada se briga num momento, não. Tudo se briga por um tempo. E tenho certeza que hoje ele estaria brigando por mais coisas ainda, porque eu fiz parte também no Rio do sindicato. Eu era da tesouraria. E, gente, quando batia o dinheiro lá era uma agonia, porque tinha que ser tudo dividido, tudo certinho para todos os jogadores, jogadores de outras equipes. Não eram simplesmente jogadores dos grandes clubes, de tantas outras equipes. E ele estava certo já naquela época, mas às vezes malhar em ferro frio, porque as nossas avós, na época, os dirigentes já estavam vendo que se deixasse os jogadores iriam tomar conta, eles não queriam. Por isso que eu digo, quando entra a política no meio, é, aí você é assim, ó, sai, é posto de lado. É posto de lado. E isso eu sei que o meu pai sentiu. Ele, na época do uma das ideias dele era de formar os atletas quando terminava a carreira. Na época de vocês terminavam muito antes. Hoje você tem jogador com 40 anos, 41 anos ainda dentro de campo. Pai terminou com 36, 37, depois jogou mais um ano. Mas com 34, 35, muitos já encerravam as atividades, né? É, Encerravam a é. carreira.
E a proposta dele era que esses jogadores estudassem, que recebessem bolsa da FUGAP e estudassem para serem auxiliares. Aproveita esse pessoal, traz para o time, porque eles têm o conhecimento prático. Então, que se preparassem para passar, serem treinadores, treinadores de goleiro, auxiliares, serem técnicos, preparadores físicos. Mas, como você disse, muitas vezes as pessoas são colocadas de lado. Não adianta. E isso é até agora, porque muitas coisas eram para ser feitas, mas tem que ir para Brasília para ver se eles resolvem. Quando bate lá em cima, acaba tudo, porque os interesses não são os mesmos interesses. E também tem o Viu Metal, né? O Viu Metal era aquela coisa de quem dá mais e quem vê mais e quem é que vai ganhar mais, e aí acaba tudo. Não tem um ditado que tudo acaba em pizza? Você está num lugar onde tem pizza, quer dizer, eu não sei se é tão boa que nem a brasileira, mas... Eu prefiro a brasileira, eu prefiro a pizza brasileira, a pizza italiana, Duílio. Nós tivemos um Duílio, e o torneio pai... aí, fomos comer a pizza italiana, mas olha, fica Não por isso. gostaram. Não. Duílio, bom, o pai era um líder, como a gente falou, dentro de campo, fora de campo, mas ele também era muito brincalhão. Você lembra de alguma história dele que ele tenha aprontado com algum companheiro de time? Algo que ele Ele, fez? ele tinha um problema com o Gilson Gênio. Ah. O Gilson Gênio. O Gilson Gênio era um cara que não tinha como você ficar do lado dele sem rir. Sem rir. E vamos dormir, vamos. Ele dormia no quilômetro 18. Lá no quilômetro 18. E é todo mundo lá pro quilômetro 18. E ele vai deitar. Vai deitar. Só que, por exemplo, os maiores não deitavam nas camas de cima. Deitavam nas camas de baixo. E o Gilson não arrumou a cama bonitinha, não sei o quê, e tá. Aí o Gasperini entra. Qual é a minha cama? Normal. Você dorme aí. Aí todo mundo lá parado, olhando, ele pegou, tá? Botou a mala do lado, assim, quando ele tenta, ele vai fazer assim a cama. Uau! Gente, ele para levantar e sair correndo atrás do Gilson, para pegar o Gilson disse assim, segura que ele vai me matar, segura. Gente, mas nossa, o Dudu queria morrer. O Dudu queria morrer, porque tinha que dormir, tinha que ficar aqui quieto. Não tinha como, não tinha como. Então, sabe, mas também muito respeito, tá? Muito respeito pelo cara que ele era. Ninguém brincava muito, não. Quem pegava um pouco mais no pé dele era o Ayrton. O Ayrton pegava um pouco mais pela convivência lá, né? E mais ali, sempre o respeito, a gente sempre... Olha, uma coisa que a gente sempre fazia era conversar muito. E essas ideias dele sempre foram transmitidas, porque sempre tinha essas coisas. E tinha um pessoal que era mais do Rio, né? E sabe, todo clube tem a sua panelinha. Então o pessoal do Rio ficava, mas era um grupo unido, um grupo que tinha caráter, um grupo que tinha moral, um grupo... Mas na hora de algumas coisinhas ficava assim. E, o que eu lembro é essa aí, porque das outras a gente não fazia parte. Teve uma que ele quis matar o Ayrton, e que ele pegou e jogou o negócio em cima do Ayrton. Nós estávamos assistindo um jogo pela televisão, e na hora do pênalti, o Ayrton vai e tira o plug da tomada e a TV, puf. Aí todo mundo, queimou a TV, na hora do pênalti, não sei o quê. O Ayrton assim, ó. Só vimos aquela almofada passar na frente, todo mundo assim, ó, pá, em cima do Ayrton. Tira isso aí agora! Aí o Ayrton falou, ligou, e todo mundo ficou rindo. Cara, ninguém... Quando ele falava, ó, acabava, você pensava que era assim? Não, era aqui, ó. Aquele monstro, ele era muito grande, cara. Ele era muito... E, Duílio, para a gente encerrar esse podcast, que conselho você daria para quem hoje quer ser jogador de futebol? Referência. Tenha uma referência, mas uma referência boa. Não essa referência do cabelo armado, pintado, do brinco. Procure uma referência que faça você chegar onde você quer. Ninguém quer pegar o Kaká como referência. Querem pegar o Neymar como referência. É o nosso último craque.
é o nosso último craque que nós temos, não vai ter outro igual. Mas que o menino tente entender que futebol, para se chegar no nível que esses atletas superdotados chegam, você tem que abdicar de muita coisa. E muitas vezes nem a família ajuda, porque tem meninos que são super hipervalorizados e as pessoas põem a família dele de lado, porque a rede social faz isso. Hoje em dia é pegar bate foto e tudo mais. Então que esses garotos tenham referência, estudem, tenham uma referência positiva ao lado deles, ouçam muito ex-jogadores, ouçam muito jogadores que já passaram N situações e não porque tem jogadores que são velhos e não passaram por situação nenhuma, só estiveram no futebol, mas jogadores que passaram por N situações, jogadores que têm algo a acrescentar na vida deles. E, sendo assim, eu acredito que nós temos jogadores que têm um caráter muito forte, muito pesado, e que possam lutar pelas minorias, porque hoje esses jogadores que podem lutar pelas minorias não lutam, eles fazem marketing e não dá certo. Então, que eles tenham referência, uma referência positiva. E que utilizem, Duílio, se eu posso te complementar, as redes sociais a favor deles. Utilizem todo esse Também. acervo que hoje eles têm acesso, como você falou, e busquem jogos dos anos 70, dos anos 80, essas filmagens estão aí disponíveis. Busquem referência, conheçam o futebol. Sabe? É isso aí, porque muitas vezes, mas fulano, entra na internet. Então, nós temos uma tal de IA hoje que nos responde tudo. É uma biblioteca ambulante, era aquela biblioteca que quando a gente estudava, a gente ia fazer pesquisa e fazia trabalhos em folha de papel ao maço, escrevendo. Hoje não se escreve mais, hoje num clique você tira tudo. Então, que eles possam usar isso da maneira bem positiva. Olha, Duílio, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez, por você me contar histórias do meu pai. Eu não vi o meu pai jogar, então eu aprendo muito sobre ele dentro e fora de campo, essa postura de líder, de falante, como você contou, que conversava tanto no campo, o amigo dos jogadores. Isso não tem preço para mim. Todos vocês que conviveram com meu pai, de algum modo vocês me fazem sentir assim abraçada, me fazem sentir que ele está aqui junto com a gente. Faz 15 anos que o pai partiu, mas eu vejo um pedaço dele em cada um de vocês, vocês do América, o pessoal do Cruzeiro que eu conversei, o pessoal do Inter, que a gente tem muito contato. E conhecer meu pai através de vocês não tem preço. Às vezes eu quero um conselho, eu quero uma palavra, e aí eu digo, poxa, o que será que o pai ia me dizer? Eu converso com os amigos, eu leio as reportagens e eu recebo este conselho. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pelo teu tempo e principalmente por você me mostrar um pouquinho do meu pai, quem foi o goleiro Gasperim. Eu que agradeço, foi um prazer falar contigo. E, mais uma vez, muito obrigado por fazer relembrar de um tempo que só volta dentro do nosso coração. Eu que agradeço, Duílio. Muito, muito obrigada.